O ministro da Defesa, José Múcio, é um dos nomes que pode cair na reforma ministerial. Os militares parecem não estar muito felizes aí com isso e já fazem a ameaça velada ao presidente. Pode isso? Pois é, vamos ver agora no plantão do Meteoro. A gente sabe, né, que no meio do governo sempre tem uma movimentação aí em relação aos ministros, e o Múcio é também a bola da vez. Eu vou chamar a Sofia Labanca aqui na tela para explicar para gente, Sofia, porque o Múcio, desde o início, não foi assim aquela aceitação toda dentro do partido, dentro do governo mesmo, né? Eu sou bem suspeita para falar porque o Meteoro estava fazendo campanha pro Múcio cair antes do Múcio assumir. Quando foi anunciado o nome dele, a gente aqui no Meteoro já tava, não, isso não vai dar certo. Mas enfim, ao que parece, o próprio José Múcio está querendo deixar o cargo. E isso depois de uma série de eventos aí, né? Teve indiciamento de 25 militares aí por tentativa de golpe, depois teve a prisão de 2 generais, né? O general Mário Fernandes, general de 3 estrelas, envolvido lá naquele plano de assassinato do Lula, Alckmin e Xandão, e depois o general Braga Neto, né? O primeiro general de 4 estrelas preso no Brasil. Teve a questão também de que os militares acabaram entrando dentro do plano de corte de gastos do Haddad. Teve aquele vídeo da Marinha chamando o resto do país inteiro de vagabundo, que pegou muito mal. Então, toda essa série de eventos aí chegou num ponto que o Múcio falou, pediu para sair. O Múcio falou, quero sair. Só que ele esqueceu de avisar isso para os militares, porque agora os militares estão dizendo: não, não, senhor, você não pode sair, e fazendo o que são ameaças veladas, pelo menos eu estou lendo dessa forma, ameaças veladas ao governo Lula se deixar o Múcio sair. A gente pode ir lá para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, que vai nos dizer aqui, ó. Para a cúpula militar, relação com o governo voltará a estaca zero se saída de Múcio se concretizar. Então está sendo jogado aí que o Múcio está querendo sair e os milicos não gostaram. Então vamos ver. A cúpula das Forças Armadas acompanha com apreensão os sinais que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deu ao presidente Lula sobre o seu desejo de sair do Ministério da Defesa. A leitura de integrantes da Marinha, Aeronáutica e Exército é que, se Múcio de fato deixar a cadeira, a relação entre os militares e o governo federal terá que recomeçar do zero. Os militares avaliam que o ministro da Defesa cumpriu o papel de pacificar o ambiente e que segue como ponte central com o Palácio do Planalto, apesar dos comandantes das 3 forças terem relação com Lula, quem possui a palavra para chancelar as conversas e os acordos é Múcio. A leitura feita é que, com a entrada de um novo ministro da Defesa, será necessário reconstruir a relação de confiança que já está consolidada. Além disso, será inevitável a troca da equipe da defesa, que já tem relação azeitada com o comando das forças. Os militares avaliam ainda que não existe um nome claro para substituir o atual ministro e apontam que, seja qual for o escolhido, será necessário um trabalho de apresentação das 3 forças, além de seus projetos e demandas. Então, tá aí o que diz as Forças Armadas nessa situação. O nome mais cotado para substituir o Múcio é o do Geraldo Alckmin, e outro nome que já apareceu aí é o do Rodrigo Pacheco, né, o atual presidente do Senado, tanto como um possível substituto do Múcio, como um possível substituto do Alckmin, se o Alckmin substituir o Múcio. Essa nota aí. Não, vamos terminar com os fatos, depois eu vou dar a minha opinião sobre essa bendita dessa nota, mas voltamos para ela mais tarde. No momento que eu quero mostrar, ainda falando dos fatos, é o que traz o Poder 360, que nos diz que Múcio quer deixar a defesa, mas Lula quer mantê-lo no cargo. Então o Lula também não está gostando muito dessa ideia do Múcio sair. A gente pode ver aqui que o presidente, porém, né, porém em relação ao Múcio querer sair,
deseja que Múcio, de quem é amigo há vários anos, permaneça no governo justamente por avaliar que o ministro conseguiu estabelecer uma boa relação com o comando militar. Então, aparentemente, o Lula também não está gostando muito dessa ideia do Múcio deixar o Ministério da Defesa. Ok, gente, os fatos são esses. Agora, se vocês me permitem, vou dar aqui a minha opinião. Cara, o recibo que os militares estão passando é uma coisa incrível. Vamos voltar lá. O que a Bela Megali escreveu? Apesar dos comandantes das três forças terem relação com Lula, quem possui a palavra para chancelar as conversas e os acordos é Múcio. Quem é o presidente da República? É o Lula ou é o Múcio? É o Lula. A quem que os militares têm que estar subordinados em última instância? Ao Lula ou ao Múcio? Ao Lula. O Lula é o comandante supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que obedecer ao Lula, independente de quem seja o ministro da Defesa. Não interessa se é o Múcio, Alckmin ou Pacheco. Quem dá as ordens é o Lula. E os militares basicamente estão dizendo: não, ele a gente não obedece, a gente só obedece o Múcio. Pelo amor, né? Depois, eles falando que a entrada de um novo ministro da Defesa vai ser necessário reconstruir uma relação de confiança, né? Gente, militar obedece. Não tem isso, gente. É uma coisa incrível. Eles basicamente estão dizendo: a gente não obedece o Lula, a nossa relação com o governo federal é uma merda, só o Múcio consegue fazer essa coisa funcionar. Não é assim que pode funcionar a relação com os militares, gente. Lula, pelo amor, entenda. É necessário reestruturar completamente essas Forças Armadas. Não dá para continuar vivendo como refém, porque é isso, o governo atual é refém das Forças Armadas. E assim, o fato de que o Lula e os militares estão ambos dizendo que o Múcio tem que ficar lá é basicamente admitir que a única razão pela qual essa relação não desmoronou de vez é a presença de um cara que está lá mais para ser representante das Forças Armadas diante do governo civil do que o comandante civil das Forças Armadas. É bem por aí mesmo, né? A gente fala aqui desde o início do governo Lula que perdeu-se o timing de fazer algumas reformas aí dentro da força, dentro do exército mesmo, né? Por quê? Porque quando o Lula entra como presidente, as Forças Armadas tinham perdido um tanto do seu prestígio frente à população, por tudo que aconteceu, né? E ainda está perdendo, né? Por conta também Braga Neto preso, Agora golpe. temos uma nova janela de oportunidade. Teve uma janela de oportunidade depois do 8 de janeiro, agora a gente tem uma nova. Exatamente. Então, há de se observar. Agora, assim, é claro, né, é óbvio, está cristalino que o Exército, que as Forças Armadas não querem a saída do Múcio, porque o Múcio trabalhou, como a Sofia disse, muito mais como um representante das Forças Armadas dentro do governo do que o contrário. Né? Então, a gente lembra, por exemplo, quando estava se conversando sobre corte de gastos, o Múcio lá falando: não, 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 mas não pode cortar das Forças Armadas, ou tem que cortar o mínimo. Representando quase como um sindicalista das Forças Armadas para não perder alguns privilégios. Né? Então, é óbvio que o pessoal não vai querer realmente que o Múcio saia. Agora, essa mudança aí de ministérios é algo que, em tese, se prevê mesmo numa metade de governo, é um tanto comum, e o Ministério da Defesa está aí realmente como um dos ministérios a ter mudanças, né? Exato, exato. E só para se alguém estivesse perguntando: nossa, mas por que tanto essa implicância com o Múcio? Vamos lembrar uma coisa. Agora já está claro, a essa altura já está claro que uma garantia de lei e de ordem era o que se esperava por parte dos golpistas naquele momento como parte aí do golpe. O que o Múcio estava dizendo? O que o Múcio estava dizendo? Que deveria ter sido feito a GLO. Isso aqui, ó, reportagem lá do UOL, dia 16 de agosto de 2023, do ano passado. Exército nas ruas poderia ter evitado 8 do 1, diz ministro da Defesa.
ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas poderiam ter evitado os protestos golpistas de 8 de janeiro diante da falta da Polícia do Distrito Federal e com a implementação da GLO. Ou seja, aquilo que os golpistas esperavam que fosse feito como parte aí desse projeto do golpe era exatamente o que o Múcio estava sugerindo que fosse feito. Gente, ele está do lado dos golpistas, pelo amor. Exatamente. Agora, vamos falar de um outro lado bem rapidinho, Sophie, que é, a gente sabe também que encaixar um Pacheco no governo é um caminho político. Então você tiraria o Múcio para abrir o caminho para uma inserção política, para uma inserção de alguém que é interessante estar dentro do governo. Como que você vê essa entrada do Pacheco para a base do governo aí? Isso aí é o jeitinho Lula de agir, né? Vamos dando espaço, até quando não tem a contrapartida, né? A gente tem que lembrar que União Brasil é parte da base governista, em teoria, né? Então, é o jeito Lula de agir. Eu gosto disso? Não gosto. Não gosto. E eu tô vendo que o Lula tá tentando enfiar o Pacheco de qualquer jeito. Ele fala, ou o Pacheco vira ministro da Defesa, ou vira ministro da Indústria e do Comércio, se o atual ministro virar o ministro da Defesa, tá de todo jeito tentando colocar aí. Gosto, não gosto, mas a gente sabe que esse é o jeito Lula de agir, eu não esperaria diferente. Muito bem, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente saber o que você tá pensando dessa mudança de ministérios aí do Lula. Ficamos por aqui, ó. O meu arroba tá aqui pra você me seguir, @lu.junior, e o arroba da Sofia ali, ó, @lente vermelha, pra você seguir a Sofia em todos os canais. Ficamos por aqui, Sofia. Ficamos por aqui. Na tela QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço.